Olá, eu sou o professor Baltazar e nessa aula de hoje nós vamos colocar em prática os conceitos vistos na disciplina de sistemas operacionais, na qual nós falamos sobre processos e threads. Para exemplificar, eu trouxe aqui um pequeno resumo que vai mostrar para vocês como construir threads em Java, na linguagem de programação Java, e nós vamos executá-los utilizando para isso a ferramenta Eclipse. Bom, inicialmente, antes de começar a falar sobre as threads, nós precisamos relembrar a diferenciação entre o conceito de processo e o conceito de programa. Um programa nada mais é do que um algoritmo que esteja pronto para a sua execução. Como exemplo, nós temos vários programas que estão gravados no disco rígido do nosso computador e a partir do momento em que nós clicamos nesses programas, são gerados processos para ele. Ou seja, o processo é uma abstração de um programa que encontra-se em execução. Podemos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um programa chamado calc.exe. Quando eu clico nesse calc.exe, ele abre para mim esse processo que está em execução. Nós entendemos esse processo como sendo uma calculadora. Mas eu posso vir aqui e clicar e criar uma nova calculadora. Todas as duas calculadoras nasceram do mesmo programa que está instalado no nosso computador, que é o calc.exe. Porém, nós temos aqui um processo de uma calculadora e aqui nós temos o outro processo da calculadora. Esses dois processos são filhos que nasceram deste mesmo programa que está aqui. Eu consigo visualizar esses detalhes utilizando para isso uma ferramenta chamada Gerenciador de Tarefas do Windows, em que ele me mostra aqui quais são os programas que estão em execução, sendo que um deles, esses processos, um chama-se calc.exe e o outro também chama-se calc. Esses dois cálculos que vocês estão vendo nada mais são do que essas duas calculadoras que eu acabei de abrir aqui. Cada uma delas ganha um identificador de processo e ela compete com o sistema entre si e com os demais processos por recursos, como memória, processador e assim por diante. Quando nós finalizamos uma dessas calculadoras, ele encerra aquele processo e libera o espaço de memória. Ou seja, os programas que estão instalados no computador, eles são conhecidos como programas. E quando ele ganha uma execução, quando ele ganha vida e nós, usuários, interagimos com esses programas, nós chamamos de processo. Os computadores modernos trabalham com o conceito de multiprogramação, ou seja, eles executam vários programas por cada fatia de tempo. Digamos então que no curso de 1 milissegundo, a CPU pode executar vários programas por vez, nos dando o conceito de paralelismo. Porém, ela executa um único programa por vez. Desta forma, os processos eles são executados no Windows de forma concorrente. Então, eles ganham uma fatia de tempo para a sua execução, e essa fatia de tempo para a execução lhes é dada recursos como memória, processador, disco rígido, placa de rede, internet e assim por diante. E o usuário, à medida com que vai interagindo com esses processos, ele vai utilizando e executando esses processos. No Windows, voltando para o nosso conceito, o processo, ele sempre quando ele começa a ser executado, ele entra inicialmente no estado de pronto, que é o momento em que ele está pronto para executar. Quando ele começa a sua execução pelo sistema operacional, ele vai para o estado de execução, que é a hora em que nós estamos utilizando ele naquele momento, ok? E dali ele pode voltar a ser executado de novo ou pode entrar no modo de espera. Como nós vimos aqui no gerenciador de tarefas, nós temos vários processos que encontram-se aqui prontos para serem executados. Na realidade, eu não consigo te dizer exatamente qual processo está em execução no momento, porque o Windows define uma fatia de tempo para cada um desses processos que encontram em execução. Então ele vai para a fila de execução, é executado pelo Windows, logo em seguida ele é jogado em uma fila de espera e outro processo é pego para execução. E ele vai repetindo toda essa tarefa enquanto você estiver utilizando o sistema operacional. Então, o sistema operacional ele nos dá a impressão de que ele faz várias coisas ao mesmo tempo, mas na realidade ele faz uma única coisa por vez, porém com a capacidade de executar essa coisa tão rápida que nos dá a impressão de que ele está executando todos esses processos ao mesmo tempo. Bom, dando continuidade, vamos ver o nosso exemplo. Java é uma linguagem de programação que ela permite você trabalhar com threads. É uma forma bem simples. Basta você criar uma
classe e fazer essa classe extend a classe thread. Essa classe thread, ela vai nos dar as funções principais de execução para uma thread, como por exemplo, executar, dar um start, dar um stop, mandar parar, dormir aquela thread, mandar suspender aquela thread, interromper e assim por diante. Aqueles conceitos que nós vimos do sistema do livro de Tannenbaum sobre execução de threads, em que a thread pode estar no estado pronto, em espera ou em execução, ou a linguagem de programação Java nos dá esses recursos através de métodos que podem ser utilizados durante a execução do seu programa. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui o ambiente de programação Java, Eclipse. Esse ambiente IDE Eclipse, eu já criei um projeto chamado PRJ-Thread. Nesse projeto PRJ-Thread, eu vou criar uma classe chamada Thread Contador. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma classe chamada Thread Contador, ok? E simplesmente já tenho minha classe pronta aqui na linguagem Java. O próximo passo é pegar essa classe e fazê-la estender da classe Thread. Uma vez que eu faço isso, automaticamente estes métodos run, start, stop, sleep, suspend, eles encontram-se disponíveis para que eu possa utilizar durante a execução do meu programa, da minha thread. Como exemplo, eu tenho aqui uma thread que já se encontra pronta. Nessa thread, ela inicialmente ela recebe um nome, ela vai ser uma thread que vai fazer uma contagem de vários números em um determinado tempo. Então, por exemplo, eu vou dar um nome para ela de thread meu contador, vou dizer que ela vai começar em 1 e vou dizer que ela vai ser executada de 1 em 1 segundo. Então, isso quer dizer que nós estamos criando um reloginho e esse relógio ele vai funcionar de 1 em 1 segundo. Tá? Então, para isso, eu vou copiar toda essa parte desse código da thread, vou colocar esse código sobrescrevendo a minha thread, ok? E o próximo passo é construir um programa que vai me possibilitar executar essa thread. Nesse caso, eu vou criar uma outra classe chamada ExecutaThread. E esta classe vai ter um método stackVoidMain, que vai me permitir executar um programa dentro dela. O programa que eu vou executar serão duas instâncias para aquela thread em que nós definimos anteriormente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um contador e um outro contador. Esse primeiro contador eu estou chamando de contador A e o segundo de contador B. Todos dois iniciam no tempo de 1, no valor de 1, mas eles vão ter diferença de tempo. O primeiro ele vai ser executado a cada meio segundo e o segundo já vai ser executado a cada 1 segundo. Então nós temos aqui, para o primeiro, ele vai ser executado a cada 500 milissegundos e o segundo a cada 1000 milissegundos. Dessa forma vocês vão perceber que como são duas threads independentes, a thread do contador A ela vai ser executada muito mais vezes do que a thread do contador B. Logo, esse contador aqui ele vai crescer muito mais rápido do que esse que está aqui embaixo. Enquanto esse vai ser acrescido de 1 em 1 a cada meio segundo, nesse daqui ele vai ser acrescido a cada 1 segundo. E as duas threads vão ser executadas ao mesmo tempo. Quem vai definir o período de execução dessas threads será o sistema operacional. Para isso, o próximo passo, vou vir aqui no Executa Thread e vou mandar rodar esse meu aplicativo. A partir do momento que ele começa a execução, vocês podem ver que a thread A, vou parar aqui a execução dele, vocês podem ver que a thread A está sendo executada muito mais vezes do que a thread B. Então, vou parar aqui agora. Nesse momento, você pode ver que a thread A ela executou 41 vezes, enquanto que a thread B ela executou apenas 21 vezes. Todas duas foram executadas simultaneamente. O sistema operacional definiu um tempo para a primeira, para o contador A, e um tempo para o contador B. As duas executaram. É como se eu tivesse construído dois programas e mandado esses dois programas para execução. Então, nós podemos ver que por várias vezes o contador A ele é executado, logo em seguida o contador B é executado. Bom, com isso nós conseguimos apresentar para vocês
um exemplo de como construir threads de nível concorrente. Nós temos aqui a thread contador A e a thread contador B, uma sendo executada a cada meio segundo e a outra sendo executada a cada 1000 milissegundos. Esse material de aula está disponível no meu site, vocês podem pegar e vocês podem fazer esse exemplo em casa. Porém, antes de terminar essa aula, eu gostaria de gerar uma discussão que eu gostaria que vocês respondessem na próxima aula. Se vocês observarem bem durante a execução, nós podemos observar que a thread B foi executada, depois a thread A foi executada uma, duas vezes. O que faz sentido? A thread B foi executada, esperou um segundo, logo em seguida ela foi executada. Esse um segundo nada mais é do que a soma do meio segundo com o outro meio segundo. Nós temos essa parte aqui de baixo. Porém, observem que nesse ponto a thread A ela foi executada 3 vezes e não apenas 2 vezes, como foi feito aqui. Se vocês observarem as próximas execuções, vocês irão ver que geralmente ocorreu essa mesma simetria. Em alguns outros momentos, não ocorreu essa simetria. Bom, eu lanço esse desafio. Por que aconteceu isso? O certo não seria a execução deles ter toda sido feita desta forma que está aqui? Primeiro a B, duas vezes a A, depois a B de novo, duas vezes a A, duas vezes a B. Bom, está lançado o desafio e eu espero que vocês respondam para mim na próxima aula. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.